para mim, Vitória, aqui desse lado aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com chante. Obrigado, irmãos. E aí tem quantos? Contou, Vi? De novo, irmãos, levanta o sovaquinho aí um pouquinho. Mais 7. Mais 7. Cuidado com mais 7. Cuidado. Que já deu. Cadeira para você não, Zé? Aqui, ó. Pega a minha aqui, ó. Põe minha mochila ali do lado. É, a interferência de rádio. Até bom se pôr um louvor aí na rádio. O que é isso? Isso é demônio? Sai daí, capeta. Você não é bem-vindo aqui, não. Então pode fechar o volume dele aí. E se desligar a caixa? Som. Aí sai. Não tem como desligar só essa caixa, não? É ela que distribui? Ó, palavra de Deus, falou aí. Então tá bom, vou dar uma palavra inicial aqui sobre a essência do Espírito. Depois o pessoal que não fez o curso vai subir para a manjedoura aqui em cima. E aí eu vou conversar aqui só com quem já fez, tá? Amém? E depois... Glória a Deus. 1 Coríntios 15. Irmãos, vamos ouvir a irmã aqui, ela está pregando aqui, ó. Tem mais unção ali, viu? Ó, Moisés, tabernáculo. Pastor Danilo. Podemos começar? Verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade,
como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas se alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Glória a Deus. Aleluia. Palavra forte, né? Isso é uma grande revelação de Paulo. Então, nós vamos falar um pouquinho do sacerdócio e entender essas duas dimensões. O que é celestial e o que é terreno. Glória a Deus. Então tem duas naturezas aí muito fortes operando no seu corpo: a natureza da alma e a natureza do espírito. E a natureza espiritual, ela, quando nós nascemos de novo pela fé em Jesus, o poder da ressurreição, ele nos inseriu em um ambiente espiritual com leis espirituais. Então, entender as leis espirituais é muito importante, porque nós não somos só agora pessoas que vivem nas leis naturais, terrenas, nós também somos um ser celestial. Então aqui tem leis. As leis, elas afetam tanto o celestial quanto o terreno. Então as leis espirituais, elas afetam a nossa vida aqui na terra. Amém?
quando nós praticamos aqui a obediência, a obediência é tudo o que Deus requer de nós. Então, a obediência às leis celestiais, ela vai afetar a nossa vida terrena, nossa vida aqui na terra. Por que o homem ora tão pouco? Porque ele não entende muita coisa sobre as leis espirituais. Então, a visão do projeto Tabernáculo é abrir o entendimento de como que as leis espirituais, elas afetam a vida na terra, que vai afetar, em segunda instância, a vida nos céus. Uma coisa puxa a outra, isso é constante. Então, como nós vivemos na terra, vai determinar o impacto no mundo espiritual. Glória a Deus. Só que nós, quando viemos para Cristo, nós viemos com uma natureza caída, uma natureza terrível, uma natureza maligna. E essa natureza ainda está aí dentro. Você acha que você aceitou Jesus, que tudo mudou? Não, é um processo. É um processo que você e eu estamos inseridos. E nós precisamos arrancar essa natureza caída. E a Bíblia mostra, eu vou falar aqui só de 4, mas tem vários aspectos da natureza caída que nos faz parecidos com o diabo, com o reino das trevas, porque a desobediência, ela afeta a nossa imagem espiritual. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu queria que um jovem desse uma cadeira para a pastora Ellen aí. Ali, ó, tem cadeira vazia ali. Não, já distraí. Tá vendo, Gladys? Inclusive, no final, você passa um pouquinho do seu cabelo para o Gladys. Nós temos que compartilhar o que temos com quem não tem nada. Foi Jesus que ensinou, não é, irmãos? Se você tem muito, o irmão não tem nada, você tem que compartilhar. Então, veja bem, Jesus, ele ensina, ele nos compara. Tem muitas coisas que na Bíblia, elas são ilustrativas, metafóricas. E a Bíblia, ela fala de alguns aspectos do caráter do homem que precisa ser destruído, que não pertence a Deus. Então Deus, ele usa a figura do altar. O que é o altar? O altar, a raiz da palavra também está relacionada a matar. O altar é um lugar de sacrifício, um lugar de morte. Morte, é um lugar de morte. Então a Bíblia mostra que o homem sem Deus, ele foi tomando a forma dos espíritos malignos. E a natureza maligna é ilustrada na Bíblia através dos animais. Então você tem a natureza maligna, que nós vamos falar aqui. Existem 7, mas não vai dar tempo de falar todos. Eu vou falar só de 4, tá bom? Então a primeira natureza maligna que nós vamos falar é a natureza da serpente. Por que eu falei do cabelo da Ellen?
Por que o Gladys não tem cabelo? Porque quando tem cabelo, você tem que ir no salão. E no salão você tem lá um objeto que quer ser o quê? Serpente. Foi boa, Giovana. Isso aqui você pode usar lá no seu salão. Não tem nada a ver não, irmão. Isso aqui foi um lapso. Estava falando de demônio aqui, negócio. Então, a natureza da serpente. Cara, isso aqui é muito forte, porque a serpente, o próprio João Batista, o próprio Senhor Jesus, ele chamou aqueles religiosos de raça de víboras. Serpente, você está falando de uma natureza espiritual. A serpente, ela é um tipo de natureza maligna que você precisa matar ela no altar. Então, um sacerdote, a primeira coisa que ele tem que sacrificar são as naturezas das trevas, que a gente, antes de converter, a gente recebeu por herança, ou aprendemos errado, ou a iniquidade. E a serpente, ela é uma natureza que precisa ser morta no altar. Então, um sacerdote, ele tem que ter um altar para matar a natureza das trevas. Amém? Estão conectando aí? Então, o que é a serpente? Ela é uma natureza maligna que carrega o quê? Primeiro, ela solta veneno pela boca. O que acontece com uma pessoa com a natureza da serpente? Ela fala mal das pessoas. Nem um ai, ai, ai. Então, às vezes a pessoa vem para a igreja, está ali, mas ela ainda carrega a natureza da serpente. Ela está sempre envenenando alguém, fazendo fofoca, falando mal das pessoas, desconstruindo a imagem de alguém. Claro que aqui não tem ninguém assim. Eu estou falando isso para vocês ajudarem outras pessoas. Vocês podem encontrar aí pelo caminho. Glória a Deus, que aqui só tem águia e leão. Então, outro aspecto da serpente, além do pecado da boca, a serpente, ela tem uma maneira de andar. Como é que ela anda, a serpente? Ela sempre foge do confronto. Quem tem natureza de serpente não aceita ser corrigido. Não aceita ser corrigido. Não aceita ser ensinado. Ele quer se manter longe da correção, porque ele já tem algo na sua vida que ele acha que ele já está pronto. A serpente, é por isso que as serpentes, elas andam sozinhas. Note isso também, elas andam sozinhas. Elas vivem solitárias. Por quê? Porque elas não querem confronto, elas não querem correção, elas não querem ser ajustadas, não querem discipulado, elas não querem cobertura, elas não respeitam a autoridade, elas não se deixam ser tratadas, elas vivem em buracos, elas vivem escondidas, elas fogem do confronto. Você vai deixando Jesus falar com você aí, amém? Para que saia toda serpente do seu espírito. Outro ponto, a serpente é astuta, traiçoeira, ela anda de maneira sinuosa, ela não anda na verdade. Por isso que a serpente ela quer
manipular situações. A pessoa que tem a natureza da serpente, ela não suporta ver outras pessoas bem. Se ela vê alguém bem, ela começa a procurar defeitos, problemas, ela quer desconstruir as pessoas. Estão entendendo? Ela não celebra a vitória das pessoas. Ela é dotada de uma influência de inveja muito grande. Então a serpente na Bíblia é uma natureza terrível. Segundo aspecto do caráter que precisa ser sacrificado no altar do sacerdote é a natureza do cão. Jesus também fala dessa natureza. Tem pessoas que têm a natureza do cão. Elas carregam algo do cão. O cão na Bíblia, ele é tratado ali em Mateus 23. Vamos lá, né? Vamos ver na Bíblia. Acho que é Mateus 23. Glória a Deus. Por que eu tenho que ter um altar? Para matar essas naturezas. Amém? Se você não tiver uma vida de relacionamento com Deus, você vai carregar uma arca de Noé dentro de você. E aí o que acontece? Você acha que porque você aceitou Jesus, você... Cara, isso é muito doido, né? Tem a arca de Noé e a arca de Davi. Então, é importante você ter esse entendimento. Você mata essa natureza caída no altar. Glória a Deus. Por que o diabo não quer que você ore? Porque se você orar, ele vai perder força. Ele vai perder lugar. Aqui, olha, quem estiver anotando, Mateus, no primeiro item das serpentes, Mateus 23, 33. Olha Jesus falando: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É o primeiro item das serpentes, ok? Todos entenderam? Mateus 23, 33. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro texto aqui de Mateus, que nós queremos falar também, porque é importante você ver isso, irmãos, para você ter entendimento de como que você deve orar, por que que você tem que orar, por que que você tem que ter um altar na sua vida. Às vezes a pessoa ora só para pedir a Deus as coisas. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é para se ver livre dessa natureza satânica, maligna. Glória a Deus. Me ajudem a achar aí, quem tiver um celular com Bíblia. É um texto que fala assim: acautelai-vos dos cães. Esqueci o texto, eu não anotei aqui. É Mateus 7? Acho que é, Mateus 7.
É Mateus 7. É isso mesmo. 7,15. Acautelai-vos. Não, esse aí é dos lobos. Acautelai-vos dos cães. Filipenses 3:2. Lê para mim aí, pastora Ellen. Filipenses. Então, o cão é uma natureza relacionado aos maus obreiros. O que são os cães? Os maus obreiros, aqueles que têm uma natureza maligna na obra de Deus. O que é isso? Qual que é a ideia do cão? O cão, ele é um animal extremamente egoísta. Ele te ama, ele é inteligente, ele se relaciona com você por interesse. Por isso que o cão é comparado com um espírito. São pessoas que se relacionam com outros sempre pensando em si. O foco da natureza dos cães é a própria pessoa. Ela não faz pensando na vontade de Deus. Ela pensa em si. Por isso que ela é um mau obreiro, né? Tem um texto em Apocalipse também. Obrigado, Jesus, que ele me lembrou aqui agora. Apocalipse 22. Olha lá para você ver isso. Apocalipse 22. Verso 15. Está escrito assim: fora ficam os cães. Olha aí. Os feiticeiros. Jesus não está falando de cachorro aqui, no sentido animal. Ele está falando de algo espiritual. Olha só o que vem em seguida na lista. Fora ficam os cães. Ele está falando pessoas com a natureza do cão. Então, um cachorro, quando a mulher cananeia, e ela se colocou, Jesus falou para ela: olha, não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por quê? Porque o cão, naquele contexto, era uma referência aos gentios, às pessoas que não tinham aliança com Deus. Então, cães são referência de pessoas que não têm aliança com Deus. Não têm aliança com Deus, eles têm aliança consigo. E muita gente pode usar da obra de Deus para benefício próprio. Estão entendendo ou não? Isso é a natureza do cão. A natureza maligna. A pessoa, ela não pensa na vontade de Deus, no propósito de Deus, ela pensa em si. Tudo na nossa vida tem que ser guiado pelo Espírito Santo para cumprirmos o seu propósito. Glória a Deus. Então, o que você tem que fazer no altar como sacerdote? Sacrificar a natureza do cão que estava em você. Glória a Deus. Fala, ora comigo assim: em nome de Jesus. Sai cachorro. Cuidado com os cães, acautelai-vos dos cães. Então, o que Jesus quer? Ele quer tirar essa natureza de serpente, de cão. Terceiro animal são os lobos. Os lobos. Terceira natureza caída, caráter. O caráter do lobo.
Agora é Mateus 7, Araceli. Mateus 7, verso 15. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Qual que é a natureza do lobo? O lobo, ele dá um fruto contrário à vontade de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, toda pessoa com natureza de lobo, ela não produz fruto para Deus, ela produz fruto para ela. Perigoso. Outro dia, uma parente minha fez 40 anos e ela veio, mandou lá no grupo da família a idade da loba. Falei, você não sabe o que é isso. O lobo é a natureza maligna do espírito de engano. Espírito de engano. Ele se apresenta como ovelha, mas por dentro, lobo. Então, o espírito de engano. Terceira característica, terceiro ou quarto, não sei. Eles são lobos roubadores. Os lobos, eles roubam, eles usurpam, eles pegam algo que não lhes pertence. Eles são lobos roubadores. Ele quer roubar a atenção, ele quer roubar, enfim, ele quer a pessoa com a natureza de lobo. Um faz o trabalho, a outra quer a glória para ele. Ele quer roubar, usurpar, ele sempre vai com segundas intenções. A pessoa se aproxima também, tem muito a ver com a natureza da serpente, né? Ela se aproxima, anote isso, os lobos sempre têm segundas intenções. Eles se aproximam por interesse que você não sabe o que ela está pensando. Mas ela está com outra intenção. É um lobo. Outro ponto dos lobos. Eles não aceitam governo e só andam em grupo. Toda pessoa com a natureza do lobo são rebeldes e eles se atraem. Então, quando ele vê alguém ferido com outro, ele se aproxima para desconstruir a imagem da outra pessoa, feita a imagem e semelhança de Deus. Então, os lobos, eles andam... Qual que é o coletivo de lobo? Hã? Ah, bom. Meu Deus. Eu escutei constelação aqui. Qual que é o coletivo de lobo? Alcateia. Então, a alcateia dos rebeldes. Então, os lobos, eles andam sempre em grupo. Então, ele pega um rebelde, ele quer atrair você para a rebelião dele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, aí ele vai, porque a natureza dele é um lobo. Aí ele começa a contaminar outra pessoa, para outra pessoa ficar do lado dele, para ele alimentar a rebelião dele. Eles andam em grupos, mas são independentes. Olha como Deus, ele usa a figura dos animais para ilustrar a natureza espiritual. Ele usa as coisas terrenas para nos mostrar aqui o reino das trevas espirituais. Estão entendendo, irmãos?
Então, Jesus está falando aqui, o nosso Senhor está dizendo, acautelai-vos. Outro ponto, eles são falsos profetas. Eles profetizam, não é em nome de Deus. A pessoa, veja que está relacionado à obra de Deus. Eles são falsos profetas. Eles, por exemplo, o que é um falso profeta? Ele não te ensina a verdade, ele te ensina algo para manipular você através da Bíblia. Estão entendendo? Isso é terrível. Vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos. Pelos seus frutos os conhecereis. É o que Jesus está dizendo aqui. Como é que você vai conhecer a natureza de alguém? Pelos seus frutos. Aqui os frutos está relacionado, não é só gerar discípulos, fazer isso não. É o fruto do Espírito, é o fruto no ministério, é o caráter, é a família, é a maneira como ele relaciona com as pessoas, né? Relacionamentos. Jesus fala aqui, colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Ele está falando de frutos, né? De uma natureza. Então, ele está falando uvas ou espinheiros? O lobo, ele é uma natureza terrível, terrível. Então, o que nós temos que trabalhar? Nosso sacerdócio, para matar essas naturezas aqui. Estão entendendo, irmãos? Que não adianta você interceder, você não vai ter autoridade no mundo espiritual se você carrega uma natureza das trevas. Sua oração não tem impacto, não tem efeito, não é legitimada por Deus, não é aceita nos céus. Por isso que Deus está tratando primeiro de nós aqui hoje. Essa reciclagem aqui é para tratar primeiro da nossa natureza. Não adianta você querer fazer a obra de Deus carregando as coisas do diabo na sua vida. Isso é muito ruim, porque você não vai ter autoridade contra ele. Seu ministério não vai romper, sua casa, muitas coisas. Você manda sair, ele não sai, porque você não tem autoridade, você está debaixo de uma influência. Você tem que ter um altar e na sua vida de oração, você sacrificar tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Você tem que matar isso aí. Um quarto animal é relativo à natureza das trevas, é o bode. É o bode. A Bíblia mostra que o bode, ele é terrível. Terrível o caráter do bode, né? O bode, ele tem como característica principal a obstinação, teimosia. O bode, ele é teimoso. A pessoa tenta falar com ele as coisas, mas a natureza dele, ele não aceita. Ele já criou uma estrutura dentro dele que tudo que você fala, ele acha que você está atacando. Você está querendo agredir. Não é que você está agredindo, mas é a maneira que ele interpreta. Então, uma pessoa com natureza de bode não aceita também a autoridade. Tem problema com a autoridade. O bode, ele não é pastoreável. Outra característica, ele se parece com ovelha, mas não é. Ele tem aparência, mas não tem essência. É o bode. Cuidado com o bode. Ele te dá chifrada. Então o bode é
A Bíblia fala aqui, tem vários textos, né? Mas o que eu gosto sempre de ouvir Jesus, né? É a pessoa que eu mais gosto de ouvir pregar, é Jesus. Olha o que Jesus estava pregando aqui em Mateus 25, no verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos. Algumas traduções falam bodes. Sim ou não? Tem alguém aí que fala bode? Uma tradução? Pastor Helder ali? Lê para nós aí, Helder. O verso 32, o finalzinho. Como o pastor irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então, veja que o que Jesus está pregando, né? Ele está falando, olha, vai haver separação, como o pastor, porque quando você estuda esse texto, o trabalho do pastor, ele separa os bodes, eles têm um tratamento assim muito duro. Por eles serem duros de coração, eles apanham muito. As ovelhas não, as ovelhas obedecem ao ouvir a voz do pastor. Agora o bode é só na pancada. Característica do bode, coloca isso aí para ficar bem bonitinho. O bode só obedece debaixo de paulada. Porque o bode pensa, comigo ninguém pode, porque ele é um bode. Vocês são bons de rima. Então, o bode, ele apanha demais na vida, irmãos. Porque ele é teimoso, obstinado. Deus, ele quer mudar a nossa natureza. Amém? A gente ter a natureza de Cristo. Eu vou falar mais 3 aqui, só para vocês anotarem aí, tá bom? Uma outra natureza, número 5, são os escorpiões. Os escorpiões também, eles são uma referência. O que o escorpião faz? Ele é um caráter de alguém que vive escondido, traiçoeiro. Ele se esconde. É uma pessoa com uma natureza assim, terrível, mortal. Mortal. O outro, número 6, os gafanhotos. Os gafanhotos também fala de uma natureza diabólica. Dos gafanhotos, o que os gafanhotos retratam na natureza maligna? Eles são destruidores. Oi? Alguém falou aí? Eles destroem. Eles são destruidores. Tudo que você põe na mão deles dá errado. Não prosperam em nada. É o gafanhoto, e eles consomem, outro ponto, eles geram muitos prejuízos. A natureza do gafanhoto gera prejuízos. Eles também têm a mesma natureza lá dos lobos, né? Eles andam em grupos. Os gafanhotos, eles andam em grupos. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, o pessoal, as quadrilhas, os bandidos, pessoal que usa droga, eles sempre estão juntos. Prostituição. É um espírito que eles agem. Você pega aquele arrastão, né? Aquele arrastão ali é o espírito do gafanhoto. Eles saem andando em grupo, destruindo tudo.
Vocês já viram um arrastão? Já ouviram, pelo menos na reportagem, alguma coisa assim? É o espírito do gafanhoto, ele sai roubando as pessoas, destruindo, machucando. É essa natureza caída, né? O outro, o sétimo tipo de natureza caída é o urso. O urso ele é o inimigo da adoração. Davi teve que matar o urso. Ele é inimigo da movimentação profética. Então, o urso, ele se alimenta do alimento dos outros. Então, aqui você tem essas 7 naturezas aí malignas que precisam ser destruídas aonde? No altar do arrependimento, que é a primeira dimensão do projeto tabernáculo. Quando a gente fala sobre o sangue de Jesus, por que eu estou trazendo essa visão? Porque você tem que entender que o arrependimento ali não é só você confessar os pecados que você fez, que você sabe. Às vezes, a raiz do pecado é uma natureza maligna. Você tem que ir mais profundo no seu sacerdócio para arrancar as maldições pelo sangue de Jesus. Esses animais aqui que são figuras bíblicas, né? São figuras bíblicas que caracterizam a natureza caída do homem, influenciada por tipos de demônios, tem que sair da nossa vida, irmãos. Jesus não quer isso aqui não. O sangue dele foi derramado para te ajudar a ser liberto da influência dessa natureza. Mas se você não tiver consciência que isso é real, que isso é bíblico, e que Deus, Ele quer que você enxergue para dentro da sua natureza. Eu estou passando aqui uma visão panorâmica, mas você pode aprofundar no estudo disso aí na Bíblia. Você vai ver que são coisas, você vai achar muito mais coisa, porque nós temos que, a base para ver essa mudança de natureza, nós temos que ter essa consciência, é o arrependimento, é a confissão, é a renúncia. Como é que você vai matar esses animais? É jejum, é oração, é o clamor a Deus, é a limpeza pela palavra, ser purificado pela palavra de Deus, pelo fogo do Espírito. Então essa natureza, ela não é a natureza que Jesus veio trazer. O caráter de Cristo, Jesus, ele também, a Bíblia retrata 7 aspectos do caráter de Cristo. Anote aí, eu vou falar 7 aspectos do caráter de Cristo. Não vou aprofundar muito, mas só para você ter isso como lembrança. Jesus quer gerar esse caráter em nós. Primeiro, o caráter do leão, de governo. Nenhum amém. O caráter do leão. O leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou. Nossa, vocês não sabem cantar esse louvor, gente? Vocês estão ruins demais, véio. Vocês não vão para o céu de jeito nenhum. Nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Amém? Então, o que o leão? Primeiro, o leão, ele tem a natureza de governo, de autoridade. Então, Jesus veio trazer autoridade para o seu povo. Glória a Deus. Autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a carne, autoridade sobre finanças, gestão financeira. Muita coisa do que você vai viver
na sua história depende da sua capacidade de gerir dinheiro. Se você não aprender, tiver uma educação financeira, você vai ter uma vida restrita, ministério restrito. Porque não adianta, não é o muito dinheiro. Vocês já ouviram falar de um time de futebol chamado Cruzeiro? O Cruzeiro é um time vitorioso. Ele quebrou por causa de gestão. Não foi por causa de jogo lá no campo. Hoje, os times de futebol, a diferença não é o cara que está lá, os jogadores no campo, é a capacidade de gestão, é quem está do lado de fora. O Botafogo foi rebaixado ontem. Se você pega o Botafogo, que é um time conhecidíssimo no Brasil, o que acabou com ele? A gestão. Estou pegando o time de futebol para te dar um exemplo. Um ministério, mesma coisa. Uma família, mesma coisa. O princípio é o mesmo. Às vezes você tem um chamado tão poderoso, você tem algo, mas se você não aprender a governar a natureza do leão, se você não sabe gerir, aquilo que você tem se perde por incompetência na área da gestão. Olha só que coisa séria isso. Pegando exemplos do nosso dia a dia. Uma empresa, ela não cresce só porque tem um produto bom. Ela pode ter um produto bom, mas se for mal administrado, ela quebra. Agora, quantas famílias, quantos casamentos, filhos, o cara às vezes envolve nas drogas por causa de dinheiro, por causa da má gestão. Aí a mãe tem que trabalhar muito lá fora, aí o pai também lá fora, o filho fica sozinho, o tráfico vai lá, o diabo vai lá e pega ele, e põe ele para fazer avião, para ganhar dinheiro. Aí pronto, aí o diabo entra e estraga a vida da pessoa. Estou falando algo que vocês nunca ouviram falar ou não? Então, você tem que ter a mente de governo. Você tem que saber administrar, você tem que ter o nome limpo, você ter autoridade, você tem que administrar bem, você tem que estudar sobre administração, fazer um curso no Senac de educação financeira. Hoje, através da internet, em vez de você ficar aí com essa palhaçada de rede social, vai fazer um curso, cara, vai estudar. Outro dia eu estava falando com meus filhos lá no culto familiar, falei, até onde vocês querem ir na vida? O que vocês querem da vida? Perguntei para eles na alta. Então vocês têm que se esforçar, vocês têm que se preparar. Você quer alcançar algo grande, mas você não se prepara? Funciona não. Você pode pegar uma pessoa endividada, pôr R$1 milhão na mão dela, daqui 5 anos ela está endividada de novo. Porque não é o dinheiro. A pessoa fala, se eu tivesse dinheiro... Cara, não é dinheiro. Não é dinheiro. Amor e Fé, nossa igreja, tem um patrimônio aí de mais de R$5 milhões. Quanto você acha que custa um sítio desse aqui? De 10.500 metros quadrados. Com essa construção. A sede da igreja, que é nossa. A igreja do Nacional. A igreja lá de Bom Despacho. Estou falando de coisas materiais. Agora, começou do zero. Você vai até onde você se prepara. Então, Jesus, ele quer que você que é jovem, você tem que estudar, cara. Você está na fase de se preparar. É na fase da semeadura, não é na fase da colheita. Você tem que discernir os tempos. O sábio discerne o tempo e o modo. Então, você é jovem aí, cara, em vez de você ficar olhando para a bunda das meninas, vai estudar, cara.
ficar preso aí em coisa da internet. Vai aprender, vai se preparar para a vida. Amanhã Deus vai te dar uma esposa, aí você vai ter sua vida sexual, vai curtir sua família. Agora, se você não entender que a vida não é isso, você vai cair no laço do diabo, vai virar um animal desse aqui, ó. Então, leão, para você ser um leão, você tem que ter preparo, anote isso. Você tem que estudar. Você não vai ser leão só porque você quer. Eu quero ser um leão. Eu também quero. Eu estou estudando, sou aluno hoje, e olha que eu já estudei bastante. Mas eu estou fazendo um curso EAD. Voltei para a escola, numa área que eu não conheço, estou estudando. Eu gosto de estudar, eu sei que isso vai ser uma bênção na minha vida, na minha família, no ministério. Vai me ajudar no meu propósito. Então eu tenho que estudar. Eu tenho que aprender leis que eu não conheço. Como funciona isso, como funciona aquilo. Então, se você não entender que as leis é que governam, e você entender como funciona, você não vai muito longe. Você quer ter o caráter de um leão, mas com a preguiça que você vai virar o bicho preguiça. Ó dia, ó céus, ó azar. Então hoje tem muito recurso. Tem uns cursinhos baratinhos aí para você fazer, custa R$50. Eu falei, meu Deus, se fosse na minha época de juventude. Você pode estudar, meu irmão, olha. Você não vai ser leão com mentalidade de jegue, não tem. Não funciona assim, irmãos, não funciona. Não funciona. Segundo, o boi, caráter de Cristo. Qual as características do boi? Primeiro, força. O boi, ele é forte, é um animal forte. Ele suporta peso, ele suporta pressão, o boi. Segunda característica, ele é servo. O caráter do boi, ele trabalha. O boi, a natureza do boi é trabalhar. Ele trabalha muito. E ele faz um trabalho que não é para ele. Então, é um trabalho para o seu dono. Quem é seu dono? Hein? Jesus. Então, você tem que trabalhar para ele, com o caráter do boi. Você tem que entender que o que você está fazendo é para o seu proprietário, para o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Caráter do boi. Outra coisa que o boi ele tem, humildade. Ele é conduzível. Ele aceita orientação. Ele é humilde. É o Evangelho de Marcos, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em favor de muitos. Então ele veio para servir. É o Evangelho de Marcos. O leão é o Evangelho de Mateus. Terceiro, a natureza do homem. É o Evangelho de Lucas. O que fala o Evangelho de Lucas? Fala da compaixão humana, solidariedade humana, do amor ao próximo, o homem. Se compadecer do sofrimento alheio, é a natureza de Cristo. O Filho do Homem, várias vezes, essa expressão Filho do Homem, você encontra no Evangelho de Lucas, você não acha em outros evangelhos. Porque é o Evangelho que referencia
a Jesus como Filho do homem, sua natureza humana. Você é humano, você chora, você ri, outras pessoas também, você se compadece, amém? Da humanidade do outro, dos limites que o outro tem. Oi? Empatia, relacionamentos, perdão, tudo está relacionado à natureza humana, capacidade de perdoar, de comunicar, né? De agradar o próximo. Amém? Quarto é o Evangelho de João, a águia. A águia como aquela que governa nas regiões celestiais. Fala de autoridade no mundo espiritual. Fala de revelação da palavra, de entendimento. Vou devagar aqui para vocês. Do funcionamento do mundo espiritual. É isso que Deus quer gerar em nós. Os 4 seres viventes aí, ó. Esse texto está lá em Apocalipse 4. O leão, o boi, o homem, a águia, eles estão aonde? Diante do trono de Deus. Glória a Deus. Diante do trono de Deus. Quinto, o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, ele é o Cordeiro que se sacrifica em favor de outro. Ele é o Cordeiro porque ele é uma oferta aprovada. Então, ele quer que você seja também um Cordeiro. Uma oferta aceita. Sua vida seja intercessora por alguém. O Cordeiro também, ele intercede, anote isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele intercede, a natureza de Cristo como o Cordeiro. Então Jesus quer que você seja um Cordeiro, porque o sacerdote, a palavra sacerdote quer dizer intercessor. Então você vai interceder pelo seu bairro, por sua família, por alguém que está em dificuldade. Se você tem autoridade como um cordeiro, se a sua oferta é aceita no céu, sua oração vai ser aceita. Quer ver o cara lá, o Cornélio? Ele orava, ele fazia o bem, ele ofertava. O cordeiro, ele é uma pessoa que ajuda, que ele se coloca no lugar do outro. Amém? Sexta característica de Jesus, que está lá em Gênesis, é o camelo. O camelo. Por que o camelo? Porque ele suporta desertos. O camelo é o único animal que atravessa desertos. É um animal que ele aguenta frio e calor. A natureza do camelo é porque ele aguenta pressão. E o camelo também traz um batismo profético. As vestes de João eram de pele de camelo. Ele reveste o profeta. A natureza do camelo é porque olha que interessante isso, ele não negocia os valores de Deus. Por que João se vestia de pele de camelo? Porque o camelo ele não negocia, ele não muda. Pode estar fazendo frio, porque no Brasil aqui a gente não tem esse problema. Mas numa região desértica, à noite é muito frio. Muito frio. E de dia é muito calor. O camelo não muda por causa das temperaturas. Ele tem um caráter imutável, anote isso. O caráter do
camelo é imutável. Então, uma pessoa que ela muda o seu caráter. Quando Pedro, por exemplo, chegaram, ele estava no meio dos gentios. Quando os judeus chegaram, ele mudou. Aí Paulo foi lá e falou: cara, não pode fazer isso. Então, o camelo, ele não muda. Se ele está aqui na igreja, se ele está em casa, se ele está no trabalho, ele é a mesma pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Ele suporta a pressão. É, lá de Abraão, transporta, pode anotar aí. Obrigado, cabeludo. Ele transporta as riquezas de Deus. O camelo, nesse texto de Gênesis 24, ele pegou as riquezas de Abraão. Eliezer transportou as riquezas de Abraão, levando para Isaque, para conquistar a sua noiva, que era a Rebeca, né? Então ele transporta as riquezas do pai. Isso é muito tremendo, né? Ele traz. Então, a natureza do camelo. Camelo, cara, é um animal impressionante. Impressionante. Quando eu fui lá no Egito, a gente estava turistando lá, visitando as pirâmides. Aí fica um tanto de egípcios em volta, assim, com os camelos. E como que eles se prostram com uma certa facilidade. O dono do camelo fazia um sinal para eles, ele ajoelhava. Achei muito interessante aquilo. Por exemplo, para subir no Monte Sinai, eu me arrependi. É uma das coisas que eu mais arrependi na vida. O cara me ofereceu para eu ir em cima do camelo. Ele ia pagar ele $20. Irmãos, por que eu não aceitei? Porque é muito difícil subir o monte, é muita pedra. E o camelo sobe aquilo ali com uma facilidade. E eu fiquei assim, falei, cara, como é que eu vacilei? Pagaria 40 quando eu cheguei lá em cima. Falei, cara, cheguei lá assim, com a língua no umbigo, cansado, 7 horas de subida, num frio de deserto, estava todo encapotado, carregando mochila nas costas, no escuro. O cara ia guiando lá o camelo para mim e eu vacilei. Quando você for, você já está sabendo, irmãos. Passava pelos obstáculos com facilidade, anota isso. Ele passa pelos obstáculos com extrema facilidade. Que Deus nos dê a natureza espiritual do camelo, passar com facilidade pelos obstáculos. Sétimo aspecto da natureza de Cristo na Bíblia é a formiga. A formiga é um animal assim da criação de Deus extraordinário. Extraordinário. O que a formiga tem? Sabedoria. Capacidade de organização. Irmãos, a formiga é impressionante. Ela carrega mais de 3 vezes o peso do corpo. Ela trabalha em equipe. Ela não trabalha sozinha. Ela é submissa a um reino. Provérbios fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai aprender com elas. Você aprende muita coisa ali com a formiga. Às vezes de madrugada você levanta, vai na cozinha,
Você vê formiga que você não vê de dia, né? Elas sabem a hora de agir. Sabem a hora de agir. O que vocês estão fazendo aqui agora? Eu coloquei açúcar no pote de sal para enganar elas. Agora eu peguei vocês aí, coloquei assim no sal, mas não deu certo não, elas foram no sal. Aí da geladeira, mas lá não é uma geladeira, né? A sua geladeira é a geladeira, que eu sei que é, né? Ali é, meu Deus, geladeira industrial, irmãos. Então, olha que interessante, tem tantas coisas que vocês podem extrair daí, só estou dando algumas dicas, tá bom? Glória a Deus. Então, são todos da criação de Deus, mas que revelam algo espiritual. Não é o animal em si, é o que eles representam. Estão entendendo? Ficou claro isso? Não é o animal em si, é o que eles representam. São características do que eles representam. Então, quando nós entendemos que o nosso sacerdócio, Deus tem o propósito de mudar a nossa natureza, de tirar a natureza das trevas e colocar a natureza do reino de Deus. Por isso que essa linguagem de Deus em toda a Bíblia, a linguagem dos animais, é para nós entendermos o mundo espiritual. Ele usa essas figuras que fazem parte do nosso contexto aqui do primeiro céu, do que é terreno, para tentar nos ilustrar o que é espiritual. Para você perceber o seguinte, porque você não vê a sua natureza espiritual, você não vê com os olhos naturais. Então, às vezes, a pessoa está dentro da igreja, ama Jesus, mas carrega uma natureza diabólica. E aqui vocês podem aumentar a lista aí do jeito que quiserem. Né? Tem os peixes, tem muita coisa. Irmãos, qual que é o propósito maior do sacerdócio? É essa transformação. É esse nascer de novo. É matar a natureza caída. É o poder da ressurreição, de 1 Coríntios 15. E de fazer nascer dentro de nós a natureza de Cristo. Amém? Fazer nascer dentro de nós a natureza de Cristo. Por isso que o sacerdote ele tem que ter uma visão. Porque se você não entender isso, você não vai orar. Ou você vai orar só para pedir a Deus as coisas. Isso é uma visão muito errada sobre oração. Você já parou para pensar que essa natureza da serpente, do cão, do lobo, do bode pode estar na sua vida? Como tirar isso da nossa vida? Através do altar de arrependimento. Glória a Deus. Ficou claro isso, irmãos? Vamos ter um momento de oração. Nós precisamos ter o caráter dos 4 seres viventes, aqueles que assistem diante do trono de Deus. E não tem jeito, irmãos, um conselho, os casados aqui, você nunca vai mudar seu cônjuge. Esquece. Mas você pode levar ele para Deus. E Deus muda ele. Deus muda as pessoas. Só Deus pode mudar a natureza do homem. Então, qual que é o seu trabalho? Ajudar o seu cônjuge e ir para Deus. Edificar um altar junto com ele. Chamá-lo para relacionar com Deus.
Porque senão você vai ficar batendo cabeça, você vai perder seu casamento, você vai gerar marcas e feridas nos seus filhos, e você vai se sentir frustrado porque você não conseguiu mudar o outro. E você não foi chamado para isso, você foi chamado para mudar você. Transformai-vos. Uma salva de palmas para a pastora Cleidiane. Linda! Então, a única pessoa que pode te transformar não é nem Deus, se você não permitir, mas você. Jesus, Ele te convidou. Muitos serão chamados. Ele te chamou. Ele te chamou. Quem tem ouvidos ouça. Ele te chamou. Ele te chamou para uma nova vida, para um reino eterno. Ele te chamou para uma vida com Ele. Ele não falou que nós não teríamos problemas, lutas, não. Ele não falou nada disso. Ele te chamou e falou: olha, você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e venha após mim. Então, para que é uma cruz? Também uma linguagem figurada. Não é para você carregar uma cruz de madeira aí. É uma linguagem. Você tem que matar a sua natureza, se você quer ser meu discípulo. Para gerar a natureza dele em nós. Tirar o reino das trevas. Então, tudo o que Deus quer é te transformar de dentro para fora. Ele não quer seu trabalho, seu chamado. Você não é chamado para trabalhar para Deus, você é chamado para ser como Ele. Para ser como Ele. Você tem que manifestar a natureza do reino dos céus. Retirar essas naturezas aqui, ó, essas representações, que elas simbolizam a influência de demônios. Isso aqui é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Se você não tiver um altar, o altar onde você vai aprender que o sacrifício desse altar é você. Essa é a visão do projeto Tabernáculo. Porque se você se convencer que você não erra, que você está bom, que você, do jeito que está bom, que só você tem razão, você já está manifestando um tanto de bichinho aqui, ó. E aí, você vai perder o melhor da festa, que é Jesus. Você vai perder a oportunidade, porque ele é um gentleman, ele é educadíssimo, ele não entra se não for convidado, ele não muda o coração de alguém se a pessoa não quiser, ele é uma pessoa fina, se você chamar ele para te mudar por dentro, você tem que ter que tomar cuidado com a oração que você faz. Pode entrar, Senhor, pode mudar o que o Senhor quiser na minha vida. Ah, irmãos, faz isso não, se você não estiver disposto a morrer. Você vai passar aperto. Ah, é? É, Senhor, pode mudar. Na hora da... Então tá, dá-me o seu único filho. Põe ele no altar aqui para mim, Abraão. Abre mão do seu trabalho. Vem viver pela fé. Larga essa megera da sua mulher aí, vai pregar o evangelho. Claro que ele não vai falar isso, sou eu que estou falando. Então, você tem que orar para pedir a Deus para essa transformação interior. Para de querer transformar as pessoas se você não está buscando transformar a si mesmo. Tem uma pessoa que eu oro por ela todo dia. Sou eu. Eu sou meu maior intercessor. Eu oro por mim para não
perder a essência de Cristo, não perder a visão de Deus, não deixar fazer nada fora do propósito dele e tal. E oro assim: Deus, tira essa natureza. Vocês acham que essa palavra, Deus deu ela para mim primeiro? Está aqui anotadinha, até está fresquinha, saiu essa semana. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi algumas coisas, falei: cara, tem uns negócios doidos aqui. Raça de víboras. Opa, tem uma raça de gente que se move. E Deus começou a falar, e eu comecei a anotar no meu caderninho de devocional, que está aqui, que eu vendo para vocês baratinho. Então, quando você tem uma visão, você vai se mover em favor dessa visão. Essa visão, você não pode ter a visão errada. O projeto Tabernáculo não é um projeto de oração, é um projeto de transformação de natureza, através da oração. A oração é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Não é se você ora, é como você ora, pelo sangue, a unção e a glória. Porque isso que são os elementos mais poderosos do mundo espiritual, para transformar a natureza do homem. É o sangue de Cristo, a unção do Espírito e a glória de Deus. Amém? Todos entenderam? No altar, repete por favor, no meu altar, o maior sacrifício sou eu. Eu sou o maior intercessor da minha vida, para que Cristo seja formado em mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fecha os olhinhos, nós terminamos a primeira parte, que é o sacerdócio pessoal. Deixa Jesus queimar você por dentro. Se Ele te mostrou algo aí da natureza das trevas, coloque-se de joelho diante dEle. Se você precisa matar algo aí, que Ele te mostrou aqui nessa palavra. O Ministério de Louvor vai estar ministrando aqui.